Oi meninas, tudo bom? Bem, eu já tô aqui na minha casa nova, já tô aqui num ambiente que eu criei pra gente gravar vídeo. Claro que não tá, totalmente pronto, talvez eu mude ainda algumas coisas, mas aos poucos a gente vai se ajeitando. Foram 2 meses para 3 meses de reforma, de mudança, de muita alteração. Meu esposo quebrou a perna, então foi uma loucura e eu estava impossibilitada de gravar devido a tudo isso. Mas hoje volto com um assunto polêmico, minha filha. Um assunto polêmico que foi muito massacrado nesse YouTube aqui por causa desse assunto que finalmente eu vou falar aqui com vocês. Antes de começar o vídeo, vou falar pra vocês do batom que eu tô usando. É da Mary Kay, tá? E ele é o Berry Strong, tá bom? Porque depois vocês me enchem de comentário e a gente acaba saindo do foco. Eu nem sei se vou liberar os comentários pra esse vídeo. Se começar a ficar muito pesado, eu tiro. Mas vamos lá. Se você não assistiu, mas tem um vídeo aqui que eu falo que eu quase fui deportada. Antes de assistir esse vídeo aqui, eu convido você a dar uma olhadinha nesse vídeo, a qual eu falo que eu quase fui deportada aqui dos Estados Unidos. Se você é novo aqui no canal, eu estou falando com você aqui de Miami, nos Estados Unidos, na Flórida, calor danado. E hoje eu vou explicar a questão do meu filho. Gente, você que assistiu esse vídeo do Quase Fui Deportada entendeu mais ou menos a minha situação. Eu conheci o Crow, que é meu esposo americano, e eu tava vindo aqui para os Estados Unidos, ficava um pouquinho, voltava, e eu achava que eu ia ficar nessa e tranquila, afinal de contas eu tinha um visto de turista e muito mal informada eu fui parada no parole, né? Fui parada na imigração e quase fui deportada. Então, devido a esse acontecimento, muita coisa mudou nos meus planos e na minha vida. Eu tive que ficar nos Estados Unidos, a gente entrou num consenso se era isso mesmo que a gente queria, eu e meu esposo. E eu tive aquela coisa lá daquela música do Eminem, né, sabe? If you have one chance, one opportunity, everything you ever want, one moment, would you capture? Então, tipo, aquela coisa de, e aí, vamos fazer valer ou vai pular fora? Então eu decidi que era realmente o que eu queria, era construir família, era ficar com meu esposo. Só que isso mudou muitos planos. O que aconteceu? Eu casei para poder dar entrada na minha documentação e outra vez me enganei, achei que ia ser assim, ó, super rápido. Pra quem não me acompanha nesse canal, eu sempre menciono assim sobre o pai do Lorenzo, que é o pai do meu filho. A gente tem uma amizade, como que eu posso falar? Um relacionamento muito bacana, assim. A gente tem os nossos arranca-rabo, porém, a gente se considera amiga. Minha família adora ele é sempre bem-vindo, enfim, a gente consegue ter um diálogo, a gente é uma pessoa que se ajuda. E antes de eu vir pra cá, quando estava acontecendo tudo isso com relação à minha documentação, a eu ter que ter ficado, casar rápido, né, pra poder manter as coisas tudo em ordem para não correr o risco de ser deportada, ocorreu que eu tive que deixar meu filho no Brasil. Então eu cheguei para o pai dele. Gente, uma coisa que eu tenho que mencionar. Cara, eu não imaginava o tanto que eu ia ser massacrada na internet por causa disso. Porque assim, eu fui criada em São Paulo e toda a minha família é do Maranhão. E muitas vezes, acho que umas 2 ou 3 vezes por ano, a minha mãe viajava pra ver a família dela, pra ver a mãe dela, ou muitas das vezes a gente ficava com meu pai, tipo, então pra mim é uma coisa normal, uma criança ter essa divisão de pai, sabe? Ficar um pouco com a mãe, ficar um pouco com o pai, então eu não achava uma coisa errada. Sabe, eu não sabia que era errado deixar um filho com o pai, afinal de contas, no meu consentimento, eu não fiz sozinha e na minha criação também eu não fui educada a pensar que somente poderia contar com a minha mãe. Porque meu pai, ele lavava, passava, limpava a casa, meu pai sabe cozinhar, meu pai sabe fazer de um tudo e cuidava da gente. Então, na ausência da minha mãe, eu tinha o meu pai, na ausência do meu pai, eu tinha minha mãe. Eu fui criada dessa maneira, tive essa visão dessa forma, eu não pensava que só a minha mãe poderia cuidar de mim. Então, pra mim, na minha educação, a gente só oferece o que a gente tem. Na minha educação, no meu Thalita ser, o meu ser como pessoa, né? Pra
pra mim não era errado. Então eu sentei com o pai do meu filho, falei, e aí, vou tentar resolver minha vida, talvez sejam 6 meses, talvez seja um ano, era essa minha expectativa, né, da minha documentação sair pra eu poder dar entrada na documentação do meu filho. Enfim, gente, eu não tinha noção de nada que ia acontecer na minha vida, como se fosse um tiro pro alto pra que as coisas dessem certo. E o que aconteceu? Ele falou, imagina, né, meu filho vai lá resolver sua vida, eu fico com ele. E o que eu fiz? Eu tenho uma casa própria lá no Brasil, e deixei meu filho com a minha mãe, morando lá no Brasil, uma semana com a minha mãe, uma semana com o pai dele, com a mesma rotina que era comigo, que antes comigo era uma semana comigo, uma semana com o pai. Então ficava mais ou menos assim, só que agora com a minha mãe, e eu vim resolver minha vida, né? Que no caso, eu tinha me casado, eu tava construindo um novo ambiente aqui, eu também não acho que eu não... Mesmo que se eu pudesse, eu acho que eu não teria trazido meu filho assim tão rápido, sabe? Uma pessoa nova na minha vida, ele tem filhos, um novo ambiente, eu precisava ter essa certeza de território primeiro antes de trazer. Enfim, nesse meio tempo, gente, que eu anunciei que eu ia ficar, eu fui ficando e as pessoas viram que eu não tinha trazido meu filho, que ele não tava comigo, eu fui muito massacrada, cara, tipo, muito mesmo. Tanto que aqui no YouTube, faz 2 anos que tudo isso aconteceu, né, que tudo isso tem passado na minha vida, e faz 2 anos que a palavra filho é bloqueado, porque... Quantas noites eu chorava porque eu fiquei numa confusão, tipo assim, caraca, que crime que eu cometi, eu deixei meu filho com o pai dele, que horror, que mãe ruim, eu ficava me cobrando como mãe, ficava me cobrando como pessoa, eu ficava muito mal, eu chorava, tipo, eu ficava muito mal com os comentários que vocês me deixavam. E eu bloqueei a palavra filho porque eu pudesse continuar fazendo vídeo. Ah, mas mesmo assim, não era suficiente. Tinha gente que me achava no Snapchat, tinha gente que me achava no Stories, no Instagram. Então sempre me mandava alguma mensagem. Tem gente na minha página no Face que mandava, tipo, com curiosidade mesmo, pra saber o que fazer. Ah, é que eu tô pensando em deixar o meu filho no Brasil enquanto eu vou pra Europa. Tipo, jogando um verde assim pra colher maduro, sabe? Tipo... Gente, eu me deparei com muita gente ruim, muito pensamento assim, cara, pra mim Neandertal, sabe? Tipo, Matusalém, uns pensamentos assim que não batia com o que eu pensava e, tipo, foi bem difícil. Tipo, além de eu estar com a saudade do meu filho, com um monte de coisa pra resolver, que eu não fazia ideia do que tava acontecendo, assim, da minha vida, eu sou mãe, gente, tipo, tinha gente que chegava pra mim e perguntava, você abandonou seu filho por causa de macho? Você abandonou seu filho por causa de não sei o quê? Gente, abandono é falta de assistência. Desde que eu saí do Brasil, eu tenho dado assistência financeira. Eu falo com meu filho todos os dias por live e dou assistência, sabe? Tipo assim, eu só não estou presente, mas até mesmo para quesitos de lei, para não ficar dando abandono, eu ia pro Brasil num termo menor de 6 meses. 2 ou 3 vezes no ano eu estava no Brasil durante esse período de 2 anos. E aí o que aconteceu? Depois de 6 meses que eu tive uma resposta da minha aplicação, da minha documentação aqui nos Estados Unidos, e foi positiva, eu consegui a minha documentação aqui, aí eu tive a certeza de que estava o momento certo de trazer o meu filho, né? Isso com 6 meses aqui nos Estados Unidos. Daí eu fui e apliquei para trazê-lo, né? E para minha surpresa foi negado pelo Ministério Público lá do Brasil, que eles pediam sempre mais detalhes, e aí eu mandava os detalhes e isso gerava um tempão, assim, sabe? Tipo, gerava uns 5 meses esperando para ver qual seria a resposta do Ministério Público. E mais uma vez negaram. Só sei que nessa foram 3 vezes que o Ministério Público negou, e na 4ª vez que eu apliquei para trazer o meu filho, né, mesmo com o pai assinando para que eu trouxesse, porque que a minha intenção eu não fiz sozinha, gente, eu não tenho como apenas trazer o meu filho e ficar com ele aqui para sempre. Eu não posso fazer isso. Ele tem um pai que ama, ele tem uma mãe que ama, então a gente tem que dividir essa criança 50%, certo? Então, para o Brasil, como é que uma guarda seria compartilhada se não ia ter convivência do pai, né? Ou da mãe, sendo que um mora em outro país. Então, por isso que o Ministério Público sempre pedia
pra mais detalhes, pra ver como é que era, e nunca era suficiente, sabe? Até que, graças a Deus, esse ano a juíza pediu uma audiência onde eu e o pai tivéssemos presente. Foi o que eu fui fazer. Se vocês não sabem, mas me acompanham nas redes sociais, durante esse período que eu tô fora, off aqui do YouTube, eu também fui ao Brasil para resolver a minha vida materna. Eu fui ao Brasil para resolver a minha vida materna. Então eu fui ao Brasil para a primeira audiência, para mais uma tentativa de trazer meu filho, porque eu nunca abandonei ele, nunca desisti de ter ele perto de mim. Isso é coisa da cabeça de quem não tem o que fazer, sabe? E gosta de julgar os outros, julgar a vida dos outros, porque não aceita ver as pessoas felizes. Essa é a realidade. E aí, gente, eu fui nessa audiência onde eu vim com a minha proposta para mostrar para a juíza. Então, juíza, eu e o pai concordamos que o ano letivo, uma tentativa do ano letivo da criança ficar comigo, e nas férias ele fica com o pai. E as férias aqui nos Estados Unidos é fantástica, gente, porque são 3 meses diretos, são 90 dias. Eles fecham julho, julho e agosto, porque em alguns lugares é inverno, é frio, em alguns... Desculpa. Porque são as férias de verão. E tem lugares que é frio que eles fecham no inverno porque é neve, né? Então aqui na Flórida seria as férias de verão. Então fica junho, julho e agosto, que seria o tempo que ele ficaria com o pai dele. Eu não vou ficar dando muito detalhe, né? Porque também é uma questão bem pessoal. Mas eu me sinto muito aliviada de poder contar pra vocês que eu vou trazer o meu filho pra morar comigo. Gente, é muito bom porque eu nunca abandonei ele, gente. Eu não sei de onde vocês tiraram essa ideia, sabe? Sim, eu saí, eu tive que deixar ele, porque os meus planos eram tipo assim, eu nem tinha plano, eu tava vivendo, conhecendo o Crawl, achando que eu ia viajar pra cá, mas infelizmente as fronteiras não são desse jeito. A lei não é desse jeito. Se a gente quer ficar legal no país, a gente tem que andar junto à lei, e a lei às vezes demora um pouco. Tanto com a do Brasil, tanto com as dos Estados Unidos. Tanto é que quando meus documentos ficaram certos aqui nos Estados Unidos, a lei brasileira não estava autorizando eu trazer o menor pra cá, porque precisava de mais detalhes. É delicado, sabe? É bem delicado. Não é uma coisa fácil, é um processo lento, é um processo que... Então, nunca diga pra uma mãe que ela abandonou o filho dela, porque, tipo, você não sabe o que tá acontecendo. Acusar, julgar, atacar a pedra é muito difícil. Eu queria agradecer... Ai, não chora. Eu queria agradecer as minhas amigas. A Alessandra, ela me ajudou bastante nesse processo. Essa última vez que eu fui, ela comprou com as milhas dela a passagem para ir pro Brasil, que ainda fui de primeira classe, pela primeira vez na minha vida. Eu fui com luxo e glamour e sedução ganhar minha vitória de trazer o meu menino pra cá. Alessandra, por isso, muito obrigada, minha amiga. Assim, você não tem noção, porque eu tava reformando, eu comprei a casa, eu fiz um monte de coisa. Só quem acompanha mesmo, esse vídeo aqui é pra seguidor mesmo, não é pra quem só veio tacar pedra. Só quem acompanha mesmo sabe como é que tá. Tinha um monte de coisa acontecendo, nada ruim. Eu sempre escolhi ser feliz, desde que eu vim pra cá. Foi a minha escolha que eu fiz, que eu não queria mais ser uma pessoa depressiva, que né? Uma pessoa depressiva não dá. Então eu escolhi ser feliz, porque, gente, eu tive depressão, quase me matei, quase... Deixa pra lá no passado, né? Enfim, então eu escolhi ser feliz. Então minha segunda chance de vida foi escolher ser feliz. Então foi muito assim, crucial pra mim ter ido. Foi lindo, assim, pra mim é uma vitória. Ainda fui, assim, pra mim como se eu tivesse ido de tapete vermelho ter ganhado essa passagem sua, minha amiga. Muito obrigada de coração. Queria agradecer outra amiga minha, que é a Patrícia. Cara, a Patrícia, ela me ajudou nesses 2 anos. Eu acho que se eu não falei com ela um dia, acho que tá difícil, assim, todos os dias, a não ser o fim de semana, que às vezes eu não falava com ela, mas às vezes sim, mas todos os dias eu falava com a Patrícia. A Patrícia tolerou meus choros, tolerou minha saudade, tolerou minhas queixas. Foi ela que falava assim, cara, não escuta as críticas, não escuta, porque no final das contas é você e seu filho, são seus sentimentos, ninguém sabe o que tá acontecendo. E ela que deu muita força. Então, Paty, cara, muito obrigada. Ela acabou de ter neném, ai, fico emocionada de falar. Muito obrigada pela força que você me deu.
A Keila, madrinha do meu filho, que sempre, gente, mesmo lá no Brasil, não deixou de ser madrinha, tava sempre visitando ele, indo lá mesmo eu não estando. Então, tipo, meu coração se encheu de felicidade em saber que eu escolhi a madrinha certa para o meu filho. E a todos vocês que nunca me julgaram, que sempre mandaram mensagem dando força, a gente conseguiu. E em breve, eu não vou falar datas, mas em breve, ainda esse ano, o Lorenzo vai estar aqui comigo, né? Vai estar aqui comigo para eu escrever uma nova história. E agora eu sinto mais leve de contar isso pra vocês, que o meu tiro no escuro eu acertei no alvo. E hoje eu construí a minha família de novo. E a minha segunda chance de ser feliz se completou. E hoje eu tinha até pensado se eu não trouxesse meu filho eu ia desistir de ter outro filho, da maternidade. E não, anuncio a vocês que não vou desistir da maternidade, não vou falar que vou engravidar hoje ou amanhã, mas não vou desistir da maternidade se o ano que vem, se o ano posterior eu quiser ter um outro filho, eu vou anunciar pra vocês, mas não vou desistir, isso é sinal que em breve engravidarei, não sei, tô com Jill, tô com medo, não sei, é uma dúvida, mas não é uma desistência de maternidade, como eu falei quando eu fiz o vídeo do Jill. Porque planejamento familiar, né, gente? Se meu filho não estivesse aqui é muito caro, acreditem. É muito caro manter uma criança em outro país. Muito caro mesmo. Então, assim, isso é tudo que eu tenho pra falar pra vocês. De tudo que aconteceu nesse tempo que ele não estava comigo. Foram 2 anos de muita saudade, porém vocês me viram sempre feliz, porque essa foi a escolha que eu fiz pra minha vida. Não é justo eu não ser feliz, sendo que eu tive uma escolha muito certa do que eu queria ser feliz, eu não queria ser mais uma pessoa depressiva, uma pessoa com problemas. Então vocês me viram reflorescer, sabe? Deu muito certo. E muito obrigada por todas que não me julgaram, que estiveram aqui pra me estender a mão, que estiveram aqui pra me apoiar, sabe? Dizendo, mesmo não sabendo o que estava acontecendo, tinha gente que falava assim, tá, daqui a pouco seu filho tá aí. Aí eu falava assim, que lindinha, né, mano? Em vez de me julgar, falar, por que ele não tá aí com você? Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Não, ela fala, veio te dar uma palavra de força, sabe? Porque sabe que é mãe. Mãe é mãe, sabe? Tipo, e minha mãe, gente, queria agradecer minha mãe por... aos trancos e barrancos, por toda a força. Eu nunca vi uma mulher tão forte. Aliás, vi sim a minha avó. A gente tem um legado na minha família de umas mulheres fortes, viu? Vou te contar que não é pra qualquer uma, não. Ficar 2 anos longe de filho, arriscar, umas mulheres corajosas, mulher forte. E a minha mãe foi crucial pra mim, foi a que me deu... foi minha rocha, foi a minha base pra falar assim, não, você pode ir cuidar da sua vida, tentar fazer as coisas darem certo agora pra você, que eu tô aqui. Cara, mãe é mãe. Então, se você tem sua mãe, gente, abraça ela agora. Quem me segue sabe por que eu tô falando isso. Abraça sua mãe, fala que ama, porque eu amo muito a minha mãe e eu tô muito grata tudo que ela fez por mim. E eu fico muito emocionada mesmo, porque no momento mais difícil da vida dela, ela não me desamparou, ela tava lá comigo. E hoje que eu escolhi viver, né, e ser feliz, eu vejo quanto Deus é generoso e quanto Deus existe na minha vida e quanto eu vivo assim abaixo da misericórdia dele, porque é muito maravilhoso, assim, sabe? As pessoas que ele pôs no meu caminho, vocês, esse canal, tudo. Então é isso, meninas. Muito obrigada por me seguir. Eu espero continuar fazendo vídeos. Eu não sei como é que vai ser a repercussão depois desse vídeo aqui. Eu tenho até medo, porque eu sofri muita crítica. Mas acabou. No fim, deu tudo certo, graças a Deus. Então é isso, eu só vou pedir pra você, depois que esse vídeo acabar, além de você dar um like, vai dar um beijo bem gostoso na sua mãe, dar uma mensagem naquela amiga verdadeira, que você sabe que é sua amiga verdadeira, que tá sempre do seu lado. Um beijo pra minha amiga Ellen, minha advogada linda, maravilhosa, que me ajudou nesse processo todo cansativo de 2 anos, uma amiga fenomenal, não posso deixar de agradecer ela. E obrigada, é só o que eu tenho pra dizer. Parece aqueles vídeos, né, de gratidão, mas são mesmo. É mesmo, é um vídeo de gratidão. Muito obrigada, meninas, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!